Sejam bem-vindos ao 10º episódio de Conversas Farpadas, programa que irá de férias a partir da próxima semana. A partir da próxima semana iremos gravar um episódio por mês, portanto, para que nas férias continuemos aqui a interagir. Portanto, será um programa no final do mês de julho, especial mês de julho, e um programa também no final do mês de agosto, especial mês de agosto, mas iremos então deixar de ser semanalmente. A partir de setembro iremos voltar à normalidade. Portanto, este episódio tem aqui como temática 4 assuntos. Vamos pegar estes 4 assuntos e vamos debater um pouco sobre eles. Liberdade de expressão, discurso de ódio, políticas de cancelamento e narrativas oficiais. Como é que tudo isto está ligado? Como é que tudo isto faz parte daquilo que é tanto, a atualidade e como é que se separa muitas vezes, por exemplo, o que é a liberdade de expressão do que é o discurso de ódio. Muitas vezes o discurso de ódio vem camuflado de liberdade de expressão e muitas vezes aqueles que mais combatem e dizem ser contra o discurso de ódio são aqueles que mais vezes promovem também o discurso de ódio. Portanto, é um problema do século XXI. Nós hoje temos com uma grande facilidade pessoas nas redes sociais a ofender gratuitamente. Eu, antes de gravarmos este episódio, fiz um teste e fui ver algumas notícias dos principais sites de notícias em Portugal e eu assisti a uma quantidade absurda de insultos. Insultos do mais grave que há, muitas das vezes com perfis anónimos, como é óbvio. Portanto, o corajoso não dá a cara, portanto, mete um perfil anónimo e vai ofender gratuitamente. E nós temos uma grande quantidade deste tipo de discurso. E eu não sei se os meus colegas concordam comigo, mas comparando, por exemplo, há 10, 12 anos atrás, nós tínhamos também muito disparate nas redes sociais, como é óbvio, mas normalmente o tipo que cometia o disparate dava a cara, portanto, normalmente não havia tanto esta coisa do perfil anónimo. O tipo dava a cara, dizia o que pensava e depois ouvia aquilo que normalmente provocava nas pessoas. Portanto, eu vou passar aqui ao David. Qual é a tua opinião sobre esta liberdade de expressão que existe, este discurso de ódio? Como é que isto funciona? Qual é a tua opinião sobre isto? Achas que Pronto, está a crescer? eu creio que existe uma ligação e existe uma corrente daquilo que estavas a dizer. No fundo, no fundo, também para manter tradição, o que acontece é que há alguns anos atrás, aquilo que existia e aquilo que vai fazer é nascer aquilo que é chamada cultura de cancelamento, baseada também na cultura woke. ahm, e aquilo que ela vai fazer é justamente começar a castar e a cancelar, até inclusive profissionalmente. Creio que até surgiu a partir de um caso específico, que não me estou a recordar qual é, mas foi por volta também na altura do Me Too Movement, etc. Por volta desse ano, mais ou menos, começaram inclusive a caçar profissionalmente e a custar a vida profissional de certos indivíduos, que às vezes até ficavam a discordar publicamente. Ou seja, imaginemos, o João, imaginário, claro, fazia um comentário, que às vezes era considerado racista ou não, imediatamente era cancelado e às vezes tinha repercussões na sua vida pessoal. E então aquilo que ele começou a fazer é uma conta falsa e um perfil anónimo para não ser responsabilizado das suas ações. Isto a nível de debate político. O problema do discurso de ódio e da liberdade de expressão é, no fundo, uma questão de balizamento. Ou seja, onde é que começa o discurso de ódio, onde é que começa e onde é que acaba a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão todos nós temos, à partida, a menos que a gente vá de dois determinados países ou três, e não teremos certamente. Mas, nem em Portugal, nós temos liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão é colocada em causa com a cultura de cancelamento. Porque ela, à partida, vai fazer um balizamento. Isto aqui já não pode dizer, porque senão a gente cancela. A gente não dá espaço. Nós, inclusive, exigimos a tua demissão a nível profissional. Começamos também a fazer uma perseguição, que a própria cultura de cancelamento é assim mesmo também um discurso de ódio em si mesmo, quando começa a sair e a perseguir o indivíduo para lá daquilo que é aceitável, e faz com que o indivíduo pronto, esteja perseguido. Agora, onde é que começa o discurso de ódio? Isso também é debatível, depende de pessoa para pessoa. Para mim, o discurso de ódio começa quando começamos a ter a incentivar, por exemplo, a violência. Por exemplo, se eu abertamente disser na televisão ou uma rede social, opá, agarremos num pau e vamos debater
em todos os indivíduos, eu dei este exemplo, que sejam perneta. Portanto, à partida isso é um incentivo à violência. Portanto, eu considero que este tipo de discurso deve de facto de ser cancelado e deve de facto de ser punido. Até porque é ilegal, até um certo ponto. Ora, a mesma questão, agora a questão não é tão clara quando se coloca questões como o racismo, como a imigração e como outros pontos da política. O racismo tem um fenómeno muito complexo, porque só é um programa em si mesmo. Ah, o que é que, no fundo, pode ser feito? Ou seja, a partir do momento em que eu a criticar ou a dar um facto evidente, por exemplo, a maioria da criminalidade nos Estados Unidos per capita é feita por uma população negra, por vários motivos, mas até que ponto é que eu, ao dizer isto desta maneira, para muita gente eu sou considerado racista. Ou seja, é um problema. E estás a dizer uma coisa que neste caso até estás a ser suportado por factos ou por estatísticas que não foste tu que as criaste. Exatamente. Aliás, é um grande problema estatístico que os Estados Unidos têm, é justamente esse. Agora, é, e há pessoas que veem, eu vejo esse problema dessa criminalidade por vários fatores, por muitos outros fatores, que agora também não está neste debate. Mas é um problema. Agora, lá está, para mim o basilamento é discurso de incentivo à violência e o discurso racista. Mas o discurso racista para mim é algo muito específico, é algo que define, por exemplo, aquilo que é uma maioria étnica e minoria étnica, ou uma superioridade de um indivíduo face ao outro. Portanto, tem que sempre existir uma diferenciação de poder. O eu dizer, por exemplo, aquilo que disse, não é à partida racista. Agora, se eu disser, olha, todos os indivíduos que não têm nariz, todos os Voldemorts da vida que não têm nariz, são uma raça superior a todas as outras raças, ou todas as outras cores de pés, ou todas as outras culturas, tudo o resto é inferior. À partida, eu, na minha ótica, já entra naquilo que é o discurso discriminatório e naquilo que poderá incutir na violência psicológica. E aí entra também a questão da generalização. Ah, aquela velha máxima europeia, todos os portugueses são preguiçosos, chegam mal ao trabalho, não trabalham. Pronto. Isso à partida é um discurso racista, porque a gente sabe ainda por cima que não é verdade. Isso, de facto, a meu ver, deve ser criminalizado, e é criminalizado, e é, pelo menos em Portugal. Agora, tendo em conta que é uma generalização e que coloca um certo grupo em cima, passa outro, a meu ver. Agora, tudo aquilo que é aceitável, pá, é tudo o resto, não é? Dar factos científicos, dar factos, ainda que desagradáveis, sobre determinado acontecimento. A gente falava ainda a semana passada daquele acontecimento, no caso das gêmeas, quer dizer, a senhora dizer e ter mentido no interrogatório e dizer que a senhora mentiu não é racismo. Esse tipo de informações para mim já é uma informação que não é racista e não é suscetível de cancelamento ou de ser persecutório. Agora, claro que está. É um problema, deve ser analisado com muito cuidado e também passa por mecanismos mais eficazes e humanos, acima de tudo, e não informáticos, de detecção desses próprios discursos. Eu certamente creio que haverá mais gente com uma diferentes opiniões, não sei, talvez. Força, Carlos, Claro, diz-me o que é que tu olha, achas. eu antes de passar ao Ou Carlos, tu, queria só Joel, força. completar aqui uma coisa João. contigo, que Não, é João, força. a ideia que eu tenho é que isto começou tudo com a questão do politicamente correto. Houve um certo wokeismo em que certas palavras eram tabu e certas leituras podiam ser uma narrativa pejorativa de determinadas minorias e determinadas pessoas. E por se criar essa ideia, foi o que o David disse há pouco e muito bem. Muitas das pessoas com medo começaram a criar perfis falsos. E ao criar os perfis falsos, o problema depois começou aqui. É que aí a pessoa já não vai dizer aquilo que é a narrativa que nós consideramos que até pode nem ser discurso de ódio. Aí muitas das vezes a pessoa foi mesmo carregar no discurso de ódio. Porque aí a pessoa pensou, bem, não está aqui a minha cara, ninguém me vai julgar, eu vou dizer aquilo que me apetece. E muitas das vezes o aquilo que me apetece passou os limites do ético, passou os limites do razoável e até passou os limites da lei. Em muitos dos casos.
Portanto, nós Não acabámos por permites que ter eles este leiam uma problema, mas coisa. uma coisa condicionou a outra. Uma coisa condicionou a outra. David, só terminar este raciocínio. Durante muito tempo, nós tivemos, se calhar na década de 50, 60, 70, 80, havia aquela narrativa mais conservadora, mais religiosa, que isso está errado, isso não deves fazer assim, isto é que está correto. Uma narrativa quase do Deus castiga. Durante muito tempo, uma narrativa mais religiosa. Com o tempo, essa narrativa da autoridade moral deixou de ser a moral mais religiosa e passou a ser a moral mais oquista. Passou a ser a moral de nós hoje temos que estar dentro de um determinado código, dentro de uma determinada narrativa, dentro de um determinado limite daquilo que é aceitável dizer e do que não é. E quando não se diz isso, cai-se logo na política do cancelamento, cai-se logo na política do esta pessoa não devia, ou seja, a própria liberdade de expressão muitas vezes começa a ser posta em causa. Qual é a alternativa? A alternativa depois é que muitas vezes temos este extremar de posições em que, em vez de termos apenas uma opinião que pensa de forma divergente das outras, de forma completamente diferente, nós temos aqui uma pessoa que de repente só hostilizou, sentiu uma raiva, sentiu um ódio em relação àquele cancelamento e essa pessoa vai ficar muito mais extremista naquilo que vai dizer. E depois nós temos o quê? Nós hoje temos, nós temos hoje um feminismo radical e um machismo que já não existia. Nós temos o renascimento do machismo dos anos 50 ou dos anos 40, em que nós vemos aí pessoas a defender coisas aberrantes e temos um feminismo radical que também defende coisas aberrantes. E nós temos os dois quase a dilacerarem-se nas redes sociais. Portanto, isto acaba por ser um problema que nós temos, e é um problema que realmente vai se agravar com o tempo. Portanto, não vejo, sinceramente, como isto se pode resolver de forma pacífica. Tu salientaste 3 pontos, há uma coisa que eu queria acrescentar. E eu vou também depois mencionar 2 coisas que tinhas referido. Também é preciso ver que também podemos acrescentar aqui ainda o fator de labeling theory. Não sei se vocês sabem. A gente atribui um código, portanto uma rotulagem que existe a um indivíduo, e funciona para os 2 lados. E esse indivíduo vai interiorizar essa rotulagem e vai depois replicar essa mesma rotulagem. Hum, exatamente. E aquilo que eu ia salientar era o seguinte: repare, um indivíduo sai de uma escola, manda uma piada, que é uma piada, até pode ser uma piada infeliz, se imediatamente toda a gente disser, ou apontar, tu és racista, tu és racista, Hum. e rapidamente toda a gente disser, ele não pode ter espaço porque é racista, quando ele não o fez, quando ele não o foi, percebem? Pode acontecer que ele tenha este pensamento, é, então vou ver o que é que acontece, então vou ver o que é um verdadeiro racista. Isto acontece muito. E a pessoa não tem idade. Eu poderia referir uma figura pública que teve grandes problemas na universidade porque ela vinha de uma determinada região e aquilo que eles diziam era esta é a nossa amiga racista fulana de X. Quando na realidade era o contrário. Ora, o que é que aconteceu? Solidificou uma postura que ela tinha, foi solidificada e foi construída a partir daí. Ora, é um problema. Portanto, a labeling theory aqui também é um problema. E também consegue conotar. Se nós colocarmos e conotarmos o rótulo colar, a pessoa nunca, mesmo que não o seja, nunca vai deixar de o ter. Isso também é o problema do wokeismo. E repara, o wokeismo, ao colocar um rótulo, por mais que a pessoa tente, nunca mais vai tirar aquele rótulo. Sendo que as próprias pessoas woke, também é preciso dizer isso, são altamente hipócritas. Peço desculpa se houver algum indivíduo que seja woke e que se defenda, atenção, eu defendo alguns dos ideais, mas pronto. Agora, eles próprios são inconsistentes consigo mesmo, e isso é um problema. Como é que é aceitável certas determinadas posturas quando é um indivíduo e outro porque já é diferente, tem uma postura diferente, já tem outra atitude perante ele. É um problema. Quer dizer, a figura A tem uma atitude e sempre foi uma figura, acho que até, aliás, acho que o melhor exemplo até é J.K. Rowling, não é? Reparem, se nós olharmos e tivermos e assistirmos a uma pessoa que sempre foi feminista, radical em muitos aspectos, J.K. Rowling, que pelas suas críticas ativas ao movimento LGBTQ+, está a ser vítima de cancelamento e até de terceiros e até quer dizer, vão ao extremo de tentarem cancelar um jogo de computador. Quer dizer, é um absurdo disso, não é? E reparem, quanto mais conotaram esse rótulo,
mais ela agarrou nesse rótulo e mais força e mais reforço ela deu. Como é que nós podemos, então, assistir a esse extremar, quando na realidade as posições dela são válidas numa discussão que deve ser tida séria, e não há base em insulto. Quando nós temos um indivíduo que numa universidade se senta para ter um debate que a partir é polémico sobre Deus, no meu ver nem é polémico, mas pronto. É um debate que deve ter, que é feito no dia a dia, é normal, diferente até. Mas quando na América temos um indivíduo que se senta e diz vamos debater Deus, um indivíduo chega e insulta, é gratuito e é de facto o intuito de cancelamento é problemático. E é grave nesse sentido. E lá está. Creio que a Labeling Theory também funciona muito bem. E há um ponto em que eu discordo. Eu não creio que haja neste momento um feminismo radical. Creio que há um confronto entre dois feminismos radicais anteriores. Ou seja, nós temos um feminismo radical anterior que é radical, que defende a mulher a um ponto demasiado extremo, também é um problema, encabeçado por algumas figuras públicas, lá está. E agora temos um feminismo radical também, que está a surgir com a defesa e que abraça muito a causa LGBTQ+. Qual é o problema? A vaga anterior não gosta da nova e conflito entre as duas e procuram ambas uma cancelar a outra. E depois ainda tens as Creio que o questões debate. religiosas associadas também a esses movimentos, porque depois esses movimentos defendem minorias Exatamente, religiosas exatamente. que nos países em que essas minorias religiosas não são minorias, entre esses movimentos são completamente maltratados, portanto não há como dizer, portanto eles são Eu, completamente eu, por maltratados, exemplo, criminalizados em alguns casos, sim. me causa-me grande confusão como é que há movimentos LGBTQ+, a fazerem, e feministas, a fazerem alianças políticas com movimentos extremistas muçulmanos. Portanto, os ideais não são compatíveis. Não são compatíveis. Isso é Ahm, a teoria da ferradura, não é? Os opostos às vezes tocam-se. É a É só que ferradura. ali não, ali, eu acho que é a mesma questão do aproveitamento. ali A não, questão é uma minoria, vamos juntar as minorias todas no mesmo pote e é isso, é isso, é vamos isso. defender uma ideia. E, Sim, sim, portanto, sim, 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 olha, sim, sim. e é assim que se calhar se fazem Ah, alguns partidos políticos, não é? Mas é, acho que estamos a desfazer um bocadinho dos temas. Estamos a falar já em feminismo e não era os tópicos aqui. Se bem que é interessante, atenção, podemos fazer isso no outro dia. Se o feminismo Mas radical não é vou feminismo, aproveitar são para coisas falar. diferentes. Portanto, o feminismo é Claro, uma coisa, o sim, sim, mas radical é outra, sim, sim, estamos a claro. embarcar para isso. Voltando aqui à liberdade de expressão, estive a ouvir as vossas opiniões, há muita coisa que se falaram, que é interessante. A liberdade de expressão é algo extremamente complicado de gerir. Liberdade de expressão não é liberdade de consequências. E na democracia, tu tens de ter liberdade para poder falar, mas tens de ter liberdade para poder ser julgado. Claro. Claro. O que para umas pessoas pode ser ódio, para outras pessoas pode ser um senso comum. Uma pessoa como Galileu dizer que a Terra, o Sol não gira à volta da Terra, para outras pessoas era ódio na altura, se calhar. Portanto, temos de ter cuidado com isso. Temos de ter liberdade para poder criar algum discurso de ódio. Porque às vezes a evolução dos tempos, o que hoje é hora, amanhã pode não ser. E é muito complicado gerir isto, porque estamos a falar de coisas subjetivas. E como é que tu vais codificar uma lei subjetiva? O que para nós é ofensivo, para outra pessoa pode não ser. E vai-se criminalizar uma coisa subjetiva? É extremamente complicado. Eu não quero que haja pessoas presas por um crime de pensamento, porque pensa uma coisa errada. Acho que isso é completamente insano. As pessoas têm que ter liberdade para fazer humor, seja ele esquerda, direita, etc. As pessoas têm que ter liberdade para defender as suas opiniões, sejam elas boas ou más, mas também têm que ter, arcar com as consciências do seu discurso. E também têm que respeitar o direito ao contraditório das outras pessoas que não concordam, que concordam com elas. Infelizmente, há realmente um crescimento político, uma política de cancelamento, incluindo em Portugal, infelizmente, que eu sou completamente contra, porque se nós temos que ter uma justiça que as pessoas têm o direito a errar, as pessoas têm o direito a mudar de vida, as pessoas têm o direito ao esquecimento, e não é porque tu erras uma vez num discurso, num Twitter, ou no Facebook,
ou numa conversa filmada e ficas o resto da vida com aquele rótulo, isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para a democracia. As pessoas não têm que fazer uma censura prévia quando vão fazer o seu discurso no dia a dia. Isso é péssimo. Eu sou contra a censura prévia. Quer dizer, uma pessoa erra uma vez e a partir de agora não pode mais falar num espaço público. Não pode ser Isso é reabilitada sequer, voltar, não isso é é? pidesco. Sim, exato, isso é ridículo. Claro. Sou completamente contra. Não há qualquer grau para o pedido de cancelamento. Não há. É assim, este discurso de cancelamento, há quem diga que é moderno. Isso já vem de trás. Já havia antes, esquece para agora o nome, honestamente, mas já havia debates filosóficos antes a falar se as pessoas deviam ou não poder lutar contra a democracia e se devíamos poder dar-lhes liberdade de expressão. Não, isso é um discurso já um bocadinho antes. E É é só que as simplesmente redes a sociais nova evolução. amplificaram isto, não é? Claro, é uma nova evolução. Agora, isto aqui é extremamente complicado de gerir. Extremamente. E não há meios humanos para controlar os discursos de ódio nas redes sociais. É impossível. Toda a gente tem acesso a elas, toda a gente pode publicar a quantidade de novo conteúdo que é produzido. É impossível humanamente haver um review a tempo e horas desses discursos de ódio. E se fizer os discursos de ódio esse controle informático, também muita gente que não tem culpa também é apanhada. Portanto, é extremamente complicado. O que nós temos é que criar uma cultura na sociedade em que as pessoas percebem que têm liberdade para falar, mas que podem ter consequências. E essa política de cancelamento está a levar realmente ao aumento de pessoas que procuram estar anónimo para poder falar. Eu concordo com isso. Infelizmente, é um paradigma dos nossos tempos. Esse há 10 anos, como dizia Joel, as pessoas se calhar falavam mais com a sua cara porque tinham medo das consequências do cancelamento. É ridículo uma pessoa perder o trabalho por uma ideia política. Para Ou mim, por uma ideia que já eu teve. não Por exemplo, sei. tu estás a falar do exemplo de há 10 Ou anos. isso, Neste exato, momento, exato. Exatamente, neste exatamente. momento, se alguém Exato, encontrar exato. se alguém encontrar, se calhar, uma piada de humor negro que tu fizeste há 10 anos Hum, atrás no Twitter, vão cancelar-te e se calhar vais ter problemas. Quer dizer, porque é isto que chegamos. Nós chegamos a isto. Há uns tempos atrás claro. houve um caso em Espanha de um jogador de futebol que assinou contrato e encontraram no Twitter ele a criticar o clube pelo qual assinou contrato quando ele tinha 16 anos de idade. Ele no Twitter, com 16 anos de idade, criticou aquele clube, disse, disse ali uns palavrões sobre o clube, e o contrato dele foi cancelado. Já não deixaram assinar, porque disseram que pronto, ele não podiam ter um jogador que tinha criticado o clube. Quer dizer, chegamos a este ponto, percebem? Estamos a falar de coisas, nós agora anda tudo a vasculhar aqui na internet à procura de podres. Se o fizerem, vão encontrar certamente em toda a gente. O mais normal é as pessoas, em algum momento da sua vida, se terem expressado de forma errada, e por isso é que aprendem, não é? Portanto, e nós hoje, muitas vezes, acabamos por ter isto. Temos a política de cancelamento e depois temos a política de cancelamento numa área que a mim me parece que é muito importante, que é a área do humor. Os humoristas estão a começar a sofrer muito com isto, porque os humoristas são quem vai à frente, não é? Portanto, os humoristas tocam nos temas mais polémicos todos, tocam nas minorias todas, assim como tocam nas maiorias, tocam em tudo, não perdoam ninguém, é a profissão deles e bem. E muitas vezes, por exemplo, quem faz humorismo na área do humor negro é altamente cancelado, perseguido e quase liquidado pela brigada do politicamente correto. Portanto, essa brigada do politicamente correto acaba por muitas vezes destruir quase carreiras de humoristas. Podemos dizer assim, ok, muitas vezes eles não vão ser processados. Em Portugal, ou o processo acabam por ganhá-lo quando têm. Mas só o facto, se calhar, de perderem dinheiro em bilheteira devido a isso, ou perderem seguidores, que seria alcance e seria propaganda daquilo que seria o seu produto a ser vendido, acaba por os afetar. Portanto, nós temos neste momento o politicamente correto a afetar uma profissão tão importante, por exemplo, como o humorismo. Mas eu só mesmo para terminar, portanto, nós no início falámos aqui de 4 temas e há um que não ficou bem definido, é a questão da narrativa oficial. O que é isto da narrativa oficial? Nós falámos aqui da liberdade de expressão e do discurso de ódio, de como a liberdade de expressão pode ter limites, e os limites são quando chegamos ao discurso de ódio. Falámos da política de cancelamento, que muitas vezes é feita e posta em prática quando tudo isto não está a funcionar, ou precisamente por estar a funcionar mal. Mas depois temos a narrativa oficial. E o que é a narrativa oficial? É muitas vezes, num Estado, claro que numa ditadura é fácil, o regime determina que é assim, e aquilo passa, e se alguém tentar dizer o contrário, os órgãos de censura
fazem com que haja, portanto, um acerto dessa narrativa. Por isso é que em todos os Estados totalitários e ditatoriais, os ditadores conseguem manter o seu poder e o seu estatuto através da censura. O problema é que na democracia isto também existe. Não desta forma tão evidente, mas existe um discurso oficial. E quando alguém vai contra o discurso oficial, é muitas vezes apelidado. Olhem, nós, a semana passada, estivemos aqui a falar do populismo. Tanto à esquerda como à direita. Alguém que vai contra o status quo é populista. E muitas vezes nós temos esta narrativa oficial a ser criticada quando alguém põe em causa alguma coisa. E esse pôr em causa alguma coisa faz lembrar aquilo que falaste há pouco. Quer dizer, coitado do Galileu, coitado do Copérnico, coitado... Portanto, sempre que alguém, de repente, punha em causa um dogma, sofreu as consequências. Nós hoje vivemos numa sociedade bastante pluralista, bastante tolerante, bastante inclusiva. São tudo palavras muito bonitas para vender alguns símbolos. Mas a verdade é que quando alguém foge ao discurso oficial, sofre as consequências. E as consequências, voltamos ali atrás, é normalmente o cancelamento, é censurarem os seus artigos. Nós hoje temos aqui 4 ou 5 temas que, se alguém se desviar daquilo que é a opinião, portanto, a opinião, digamos assim, oficial, ou a opinião que a maioria das pessoas defende, aquilo que é o senso comum acredita, essa pessoa automaticamente é marginalizada. Agora, o marginalizado, isto é como na sociologia. Normalmente a contracultura um dia vira cultura. Porque o que está na moda hoje ser contra, se calhar amanhã vai ser o que vai ser a tendência. Portanto, nós acabamos por ir para um caminho perverso, um caminho de 2 sentidos, em que o que nós hoje estamos a tentar, se calhar, silenciar à força, se calhar amanhã vai-se jogar contra nós, porque nós é que vamos ser silenciados à força, e se calhar aquilo que tentámos silenciar hoje, amanhã vai ser o mais barulhento. Portanto, é um bocado por aí. Portanto, só mesmo para terminar esta questão, passo-vos a palavra, que é para depois então encerrarmos este 10º episódio antes de irmos de férias. Está bem, Joel. Eu só queria tocar aqui mais alguns tópicos. Também acho que foi quem falou menos de nós três. E tu falas um bom ponto, realmente. É realmente a questão da contracultura e da cultura, e isso é normal que vai haver coisas que vão subir e outras vão desaparecer, e isso é normal. Há bocado falaram do marxismo dos anos 50 contra o feminismo radical, e isso para mim é uma reação óbvia, quer dizer, quando há um crescimento da narrativa, como tu podias dizer, oficial, mais pró-feminista, vai haver um movimento contra a cultura, isso é normal. E acho que é isso que está a acontecer com o caso desse renascimento desse machismo nos 50. Há pessoas que sentem-se atacadas, há pessoas que, talvez como o David disse, sentem-se label, fizeram-nos um rótulo, como eu disse anteriormente uma outra vez, tinha um caso na universidade, diziam, o CDS é um fascista, quer dizer, se tu começar a pensar com esse pensamento, se calhar as pessoas do CDS que pensariam todas que não, já é que é assim, também vou me virar fascista, não é? Vou aproveitar esse label que já tenho. Deve ser um risco. Temos que ensinar as pessoas a lidar. E cabe aos pais, cabe às escolas para ensinar. Mas também não esquecer, nas democracias também há narrativas oficiais. A história que o Estado se dá na escola é uma narrativa oficial. E às vezes, quando tu defendes... Certo, mas esse é um tópico, assim, é muito risco. Claro. Portanto, não é só as ditaduras têm narrativas oficiais, as próprias democracias também o têm. E também há essas narrativas sociais nas sociedades democráticas que têm o caso da política de cancelamento. Agora, a liberdade para ofender tem que continuar a existir. Tem que continuar a existir. Porque, senão, não há progresso. O progresso foi feito com ideias revolucionárias, ideias contraculturas. E tem que haver essa liberdade. E realmente, os humoristas, como disseste, é uma das profissões em risco. Os próprios jornalistas podem ficar, os próprios professores também podem ser. Quer dizer, um professor que diga que, olha, a Terra não começou com Adão e Eva, em alguns sítios, se calhar, podem ser perseguidos. Quer dizer, há toda uma série de profissões que têm mais risco que outras, não é? Em Portugal temos claro, estou a falar no sentido... Não esse. Sim. Claro, mas estou a falar no sentido geral. Não há realmente uma solução fácil para isso. Tirando mais cultura, mais conhecimento, mais tolerância. E verdadeiramente tolerância no discurso. E tentar perceber que lá porque uma pessoa tem uma ideia diferente da minha, não é meu inimigo. E aquela pessoa que diz uma coisa comigo não é meu aliado. Não, são pessoas. Eu sou amigo de pessoas que têm ideias completamente diferentes das minhas. E isso é perfeitamente normalmente saudável. Tem pessoas que eu conheço que me dizem assim, como é que tu dás para uma pessoa com essas ideias? Lá porque
uma pessoa tem aquelas ideias, não quer dizer que não possa ter outras. E eu posso ser uma pessoa com ideias completamente diferentes das minhas. E isso é uma coisa que está a se hoje em dia. E é o mais saudável Hoje em dia sempre. não há. Sim, é preciso haver tolerância. E não é só tolerância sexual, política, religiosa, que é importante, essas coisas todas, mas também tolerância no discurso. E muitas das vezes, a partir de uma pessoa que entra no rótulo que está-se cancelado, não há tolerância com essa pessoa. Isso não é bom. E até o discurso político, às vezes, passa para o ataque pessoal e deixa de haver qualquer ataque às ideias. A política ganha com o ataque às ideias. E perdemos tempo a rotular as pessoas, não vai resolver nada. Mas esse que é um problema humano, por um lado. É como na música. Nós temos 50 mil definições de diferentes tipos de rock. Termos de rotular cada tipo diferente. E nós, seres humanos, temos essa ideia de rotular tudo, criar rótulos. E isso às vezes acontece, tanto na política como na sociedade. Não há solução fácil. Isso é tentativa e erro. A democracia tem fragilidades. A democracia no século XXI ainda mais tem com as redes sociais. E não tem uma Com este solução para caminho esse ainda vai ficar problema. ainda mais frágil, claro. Era por isso é que estávamos aqui a discutir isto. Bem, para terminar, vamos agora passar aqui ao David para fechar com este assunto e fechar também com o programa, que estamos aqui mesmo no nosso limite Ok. de tempo. Pronto, eu queria só focar num aspecto, é que as narrativas oficiais existem a partir do... O que é uma narrativa oficial? É a opinião do Estado sobre um assunto. Portanto, essas opiniões vão sempre existir. Aquilo que eu acho é que as democracias permitem uma melhor discussão das narrativas oficiais, assim como das outras narrativas todas, para haver essa evolução. Lá está. Antigamente, Deus criou a Terra. Atualmente, há outras diferenças. Já baseamos em critérios científicos para ensinar. Se calhar, daqui a uns anos, vamos descobrir algo completamente diferente. E aquilo que eu creio é que as democracias têm essa capacidade de permitir um maior discurso, e nesse aspecto também os jornalistas têm um papel importante, de verificação daquilo que é, e muitas vezes pôr em causa aquilo que é a verdade oficial ou a narrativa oficial. Ora, e a mesma varia de acordo com os governos que vão estar no poder ou os indivíduos que vão estar no poder. Agora, solução para estes problemas todos, a meu ver, há dois. Em primeiro lugar, é o bom senso, portanto, as pessoas têm que começar a ter bom senso nas discussões, têm que começar a perceber que não é tudo uma guerra, não é tudo um combate, não tem que estar a ouvir um tema e pegarem armas num debate político, ou num debate social, ou num debate que seja. O que seja, não é necessário pegarem armas, basta haver uma discussão normal sobre o assunto. E depois, eu creio que é também fazer uma separação daquilo que é uma pessoa e as suas opiniões. Nós podemos debater as opiniões. Não temos necessariamente que odiar a pessoa. Nesse aspecto, eu vou citar, parafrasear um indivíduo de etnia cigana que foi falar num podcast do José Milhão, creio que é assim o nome, o diretor da Prozis. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Eu não gosto das ideias do André Ventura, mas eu não tenho nada contra ele. Eu não gosto do partido dele, não gosto das ideias do partido dele, mas eu pessoalmente contra ele enquanto pessoa não tenho. Eu acho isso interessante, porque é isso, é discutir as ideias, é contradizer as ideias, é pô-las em causa, que eu faço. Pessoal contra ele, é indiferente, nada contra ele a nível de pessoa. Pois, Contra olha, as até ideias sim, acrescentando o que e estás a discutir dizer, as é que ideias. muitas vezes até nós discordamos de pessoas que não as conhecemos de lado nenhum e depois levamos para o lado pessoal quando estamos a falar de pessoas que nós não fazemos ideia como é que eles são na vida pessoal. Exato, exato, Uma coisa são exato. as opiniões políticas, Olha, outra coisa havia é a dois vida pessoal, indivíduos. claro. Algo que eu sempre achei muito engraçado. Havia dois comentadores americanos que apareceram 3 a 4 vezes a debater e claramente a defender pontos completamente opostos e muito acesamente. E depois cá fora apareciam em fotos a fazer barbecues em conjunto. Portanto, a realidade é esta: bom senso e separar as pessoas pelas ideias e aprender a conviver com ideias diferentes, debater as ideias, combater as ideias se necessário. As pessoas não adianta. Porque podemos estar a entrar num espaço que não é agradável. Eu creio que para mim é a melhor maneira de fazer, porque senão incorremos o risco de irmos por caminhos que a gente não quer. E infelizmente com a cultura de cancelamento é isso que eu creio que está a começar a acontecer e que deve ser combatido. Portanto, deve aceitar que existem ideias diferentes e perceber que uma pessoa
pode ter ideias diferentes num determinado assunto, mas noutro não ter. Isso também é importante. Nós podemos discordar de uma pessoa, por exemplo, o Gaza, mas se calhar acharmos que é legítimo os dois e em conjunto lutarmos, por exemplo, por um aumento de salários em Portugal, pelo melhoramento das condições de trabalho dos trabalhadores. Vou dar um exemplo muito evidente. E então é com isso que eu acho que posso terminar. Bom senso e combater ideias, não as pessoas. Porto Portanto, é João, essa a não sei mensagem. se Terminamos por partilha. aqui, já sabem. Portanto, agora só no final do mês de julho. Até lá, portanto, continuem a acompanhar-nos.